Bom dia! Neste módulo eu vou introduzir a modelagem matemática, assunto desta disciplina. Então, eu começo com a questão básica, que é o que é um modelo? O que é um modelo? O modelo sempre, de alguma forma, simplifica ou idealiza uma certa realidade. Então, se você, por exemplo, estiver pensando num mundo real que é, digamos assim, o modelo seria algo que simplifica o mundo real e corta certos aspectos do mundo que nós não vamos representar no modelo. Então, o modelo nunca é fiel e a gente faz isso de propósito, porque a simplificação do modelo nos permite construir uma representação mais facilmente e alterar as suas propriedades ou investigar o que acontece neste mundo do modelo com mais facilidade. É por isso que a gente simplifica a nossa vida. O que vamos realmente simplificar aqui vai depender do estudo que a gente quer fazer, vai depender do que nos interessa estudar através do modelo. Nós que trabalhamos na área de software, na computação, nós estamos acostumados a lidar com modelos também. Nossa vida é feita de modelos, de modelagem. Por exemplo, quando você pensa em código de um sistema, quando você pensa em diagramas UML, quando você pensa em outros tipos de diagramas, por exemplo, BPMN, diagramas de entidade-relacionamento, todas essas coisas que são modelos que nós cruzamos, que nós usamos na computação, e a gente está bastante familiarizado com esses modelos. Eles são representações simplificadas, e enquanto a gente estiver lidando com esse tipo de coisa, entidade, atributo, relacionamento e assim por diante, nós estamos muito acostumados a lidar com esses tipos de modelos. Só que o que nos interessa mais nessa disciplina é falar de modelos matemáticos. É isso que nos interessa. Que modelos matemáticos, a gente vai ver o que são modelos matemáticos e por que eles são interessantes. Eles são bastante diferentes dos modelos que a gente normalmente encontra no mundo da engenharia de software, mas eles são úteis para outros tipos de propósitos, como a gente vai ver. O modelo matemático é simplesmente um modelo que emprega a linguagem matemática de alguma forma. O que se faz com o modelo? O que eu quero fazer com isso? Por que esses modelos existem? Vamos ver como é que a gente inclui isso nos nossos estudos. O que me interessa, na realidade, é estudar um sistema e chegar a conclusões sobre o comportamento desse sistema. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso ou usar um sistema real, ou então eu posso usar o modelo desse sistema. Então vamos ver como é que seria se eu usasse um sistema real. Aqui está o mundo real. Vou chamar isso de MR, mundo real. Isso aqui é meu sistema. E eu quero chegar a conclusões sobre seu comportamento, então eu posso fazer algumas tentativas de observação, de manipulação, de experimentos, tentativas, e eu vou, com isso, chegar a determinadas conclusões sobre o mundo real. Aqui estão as minhas conclusões sobre o mundo real, e eu obtive essas conclusões, através de tentativas de uso de observações assim por diante. Ok. Agora, se eu usar um modelo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou observar o meu mundo real e eu vou fazer simplificações para eu não ficar doido e eu vou criar um modelo. Aqui está o modelo que eu vou criar. Isso aqui agora é um modelo. E eu faço isso através de observações e através de simplificações. Lembra que o modelo sempre inclui simplificações do mundo real. Uma vez que eu tenho o meu modelo que representa, eu espero fielmente,
o mundo real, eu posso agora fazer minhas tentativas, meus estudos, minhas observações assim por diante, meus experimentos, usando o modelo. E eu vou chegar a conclusões aqui sobre o modelo. Claro que se eu estudar um modelo, eu vou chegar a conclusões sobre o modelo, e aqui eu estou fazendo também tentativas, observações, experimentos e assim por diante. Se eu interpretar as conclusões do meu modelo, eu posso tentar agora inferir quais seriam as conclusões sobre o mundo real. Então aqui eu tenho interpretação e eu tenho inferência, né? Inferência. Eu vou inferir o que acontece no mundo real, haja vista o que aconteceu no meu modelo. Então eu faço esse caminho mais complicado, por quê? Porque este caminho aqui, ele é caro. Ele é normalmente caro ou até impossível. Imagine, por exemplo, se eu quisesse estudar o mundo real consistindo de o que aconteceria num data center com 1 milhão de processadores. Isso é impossível de estudar, porque até hoje, em 2013, não existe um data center com 1 milhão de processadores, então eu não conseguiria fazer estudos reais sobre o mundo real. Mas este caminho aqui, embora ele pareça mais longo, e ele pode ser talvez mais longo, mas ele pode ser muito mais curto, dependendo da situação envolvida, ele tende a ser muito mais barato. Ele é normalmente mais barato, porque uma vez que o meu modelo está construído, eu posso fazer essas tentativas, essas observações, esses experimentos aqui com muito mais facilidade. Claro que ao fazer minha inferência aqui, eu tenho que levar em consideração o fato de que eu posso ter errado nas observações, existem erros de observação, e existem simplificações que fazem com que meu modelo seja mais simples do que o mundo real. Portanto, ao fazer minha inferência aqui no final, eu tenho que levar essas coisas em consideração. Muito bem. Como vamos chegar a um bom modelo? Quais são os passos que nós vamos seguir para a gente construir um bom modelo? A gente vai ter que proceder em loop da seguinte forma. Primeiro, o primeiro passo seria juntar dados suficientes sobre o meu mundo real. Aqui está o mundo real e eu vou ter que observá-lo. Eu vou ter que observá-lo o suficiente. Aqui está um olho observando o meu mundo real. Eu vou ter que obter dados suficientes para eu poder construir um modelo. Eu vou fazer simplificações e construir um modelo inicial. Meu modelo inicial está aqui, e através desse modelo inicial eu vou chegar a determinadas conclusões aqui sobre o meu modelo, e eu vou interpretar essas conclusões. A gente já viu esse caminho aqui na última transparência, e eu vou com isso fazer o seguinte: eu vou fazer predições sobre o que eu deveria ver no meu mundo real. Eu vou fazer explicações, eu vou explicar coisas que devem ocorrer no mundo real, mas principalmente aqui são predições. E eu vou validar o meu modelo vendo se essas predições estão batendo com o que acontece realmente no mundo real. Então eu vou construir um modelo. Aqui está meu modelo. Eu vou submeter esse modelo a vários experimentos, eu vou mudar as entradas, eu vou tentar chegar a conclusões e predizer se tal coisa, se tal situação ocorrer no mundo real, eis o que eu deveria observar. E eu vou ver se isso de fato acontece. Se não acontecer, eu vou ter que continuar nesse loop aqui, refinar meu modelo até que ele bata o suficiente. A gente chama isso validar o modelo. Aí eu vou poder acreditar que ele é suficientemente fiel ao mundo real para eu acreditar que essas predições ou essas explicações tenham algum valor. Uma vez que eu construí meu modelo, que eu validei meu modelo, o que eu faço com ele? O que eu faço com o modelo já validado? Eu elaboro o modelo para fazer essas três coisas aqui: descrever, explicar, predizer. Então, eu quero descrever o comportamento ou resultados observados no mundo real. Com isso, eu posso criar, por exemplo, modelos de dados,
Uma regressão linear, por exemplo, que consegue expressar através de uma equação, através de uma relação linear, não linear, como achar o valor de uma variável dependente em função de várias variáveis independentes. Então isso seria um modelo de dados, seria uma forma de descrever o que acontece no mundo real. Eu posso também explicar por que esse comportamento ocorre, por que esses dados que eu estou vendo existem, por que eles estão assim. Isso seria uma explicação, muitas vezes é uma explicação causal. Uma explicação causal em que a gente relaciona uma saída em função de entradas que causam essa saída. E finalmente, e talvez principalmente, mais útil, é predizer o comportamento ou resultados futuros que eu não vi ainda, que eu não medi ainda, mas que permita saber o que aconteceria se eu tivesse tais entradas ou tais situações ocorrendo no mundo real. Eu posso testar no meu modelo o que aconteceria e assim predizer o que ocorreria no mundo real. Dentre todos os modelos possíveis, e são dezenas e dezenas de tipos de modelos, nós vamos nos concentrar nesta disciplina nos modelos matemáticos. Então, o que são esses modelos matemáticos? São modelos que usam construções matemáticas. A gente vai ver várias delas mais na frente, vocês conhecem certamente algumas dessas coisas. E por que nós queremos fazer modelos temáticos? Por quê? Porque nós queremos formalizar as coisas. E a formalização é muito mais fácil usando a linguagem matemática. Formalizar nada mais é do que um arcabouço com o qual nós podemos fazer declarações sobre a matemática, sobre a lógica, como consequência da manipulação de strings, usando regras bem definidas. Então, eu vou usar strings, eu vou escrever símbolos no papel, cuja semântica vai ser muito clara e que eu vou poder manipular e cuja consequência vai ser previamente conhecida. É isso que a gente chama formalizar, ok? E por que formalizar? Eu quero formalizar porque eu quero rigor. O formalismo me dá rigor. E o rigor é a possibilidade de verificar o que aconteceu, o que a gente desenvolveu, né, o que a gente fez matematicamente, de uma forma mais ou menos algorítmica. Alguém pode, ou duas pessoas podem verificar o formalismo, o mesmo formalismo, e chegar à mesma conclusão sobre o entendimento, sobre a semântica, sobre a veracidade ou não daquilo que foi demonstrado matematicamente, o que foi apresentado matematicamente. Então é isso que eu ganho com o formalismo, com o rigor. Eu deixo a semântica muito clara, isso elimina a ambiguidade. E de quebra eu posso melhorar a precisão do que eu estou dizendo. Quando eu sou forçado a usar uma linguagem matemática, eu sou obrigado a pensar muito mais, eu sou obrigado a ser muito mais preciso. Né? Eu não vou ser mais vago, eu vou dizer exatamente o que eu quero dizer. E isso, tipicamente, também, como eu já mencionei em outro momento, vai permitir que as soluções que a gente ache usando o formalismo sejam mais gerais. Então, a formalização tipicamente permite mais generalização. Por outro lado, infelizmente, existem algumas desvantagens no formalismo. O formalismo normalmente é muito mais minucioso do que o uso de uma linguagem, de uma língua como o português, que é muito vaga. Então, isso vai requerer mais esforço para elaborar. Nossos modelos matemáticos vão requerer mais esforço para elaborar. Eu não vou conseguir rigor de graça. Eu vou ter que me esforçar. E, além disso, às vezes, até que você se acostume, a gente pode ter uma diminuição da compreensão, ou a facilidade de obter compreensão não é tão grande. Isso é algo que acontece com os alunos de computação, por exemplo, quando eles veem coisas matemáticas, eles arrancam os cabelos, dizem que não entendem frequentemente, mas com um pouco de tempo, com um pouco de esforço, claro, você acaba se acostumando e lendo, você acaba entendendo melhor essas construções matemáticas. Existe, obviamente, um
um trade-off entre rigor e compreensão, né? Mais de um, menos do outro. Mais rigor você tem, às vezes, menos compreensão imediata, mais dificuldade de entendimento você pode ter. Mas uma vez que você entendeu, todo mundo entendeu a mesma coisa. E é isso que é o rigor que o formalismo nos oferece. Muito obrigado.